Esse vídeo ele é dedicado a todas as pessoas que almejam ter mais conhecimento da palavra de Deus. É dedicado àquelas pessoas que estudam o livro do Apocalipse e é também dedicado àquelas pessoas que buscam crescer no conhecimento das coisas de Deus, dos mistérios de Deus, porque verdadeiramente Deus ama essas pessoas. Nós vamos falar nesse vídeo sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse e as suas respectivas funções, né? Cada cavaleiro, cada cavalo apresentado aqui nesta visão a João na ilha de Patmos, ele vai ter uma função específica. E se você deseja ter esse conhecimento mediante aos acontecimentos, né, aos últimos acontecimentos que nós temos acompanhado, né? A mídia ela tem se preocupado muito em divulgar acontecimentos, e esses acontecimentos refletem muito sério naquilo que Deus revelou na sua palavra há muito tempo, né? Há muito tempo que Deus vem trazendo revelações muito importantes, tanto para aqueles que estudam a palavra de Deus, como para aqueles que estão se preparando para a iminente volta de Jesus, para o arrebatamento da igreja. Para a melhor compreensão de cada tema que vai ser abordado aqui, esse vídeo ele vai ser dividido em 4 partes. Em cada parte eu vou estar falando a respeito de um cavaleiro e da sua atividade sobre essa terra. Então, para que você compreenda melhor essa mensagem, para que você venha entender de uma maneira mais completa essa mensagem, é necessário que você permaneça até o final desta mensagem. É necessário que você permaneça até o final desse vídeo para que você possa compreender melhor e assimilar cada conhecimento que eu vou estar te passando, que eu vou estar passando para você aqui nesse exato momento. Vamos à primeira parte desse vídeo, os 4 cavaleiros do Apocalipse, o cavaleiro no cavalo branco. A visão começa assim: vi um cavalo branco e o que estava montado nele tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. Que você redobre a sua atenção aqui nessa parte, porque aqui nós vamos ter 2 linhas de pensamentos totalmente diferentes uma da outra. Nós temos linha de pensamento primeiro. A primeira linha de pensamento, os estudiosos vão estudar e vão chegar a uma conclusão, aliás, em 2 conclusões totalmente diferentes uma da outra. A primeira linha de pensamento, os estudiosos defendem que esse cavalo branco e esse cavaleiro se trata de Jesus, isso mesmo, se trata do Cristo, né? O Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado, que virá montado sob os lombos de um cavalo branco. Eles defendem que Jesus virá no final dos tempos, no final das épocas, montado em um cavalo branco. Então esse primeiro cavalo, ele seria Jesus, o seu cavaleiro, né? Aliás, o seu cavaleiro montado sobre esse cavalo seria Jesus, a Jesus Cristo. É o primeiro pensamento. Então são usados textos, né, da Bíblia para defender esta visão, para defender que ali é Jesus, né, que ali é o Cristo ressuscitado, aquele que ressuscitou dos mortos, e ali ele aparece montado sobre aquele cavalo branco em um corpo totalmente glorificado. Então essa é a primeira linha de pensamento, mas tem uma outra, né, tem uma outra totalmente diferente dessa visão, é uma outra visão. Então é necessário que você redobre a sua atenção agora. A outra linha de pensamento vai defender que aquele homem, aquele cavaleiro, aquele cavalo branco simboliza quem? Simboliza o anti-Messias, o anticristo, o filho da perdição, aquele que Daniel falou lá no capítulo 9, no versículo 26 e no versículo 27. O homem de pecado, o filho das abominações, o anticristo. O que seria o anticristo segundo essa segunda visão? Porque primeiro o anticristo ele vai sair para vencer, ele vai sair ali com o arco, né, na sua mão, e ele vai ter um alvo, ele vai ter um objetivo, né? Ele vai procurar conquistar suas metas, aí vai tentar procurar conquistar os seus objetivos, mas porém ele não vai
conquistar. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele saiu para vencer, mas ele não vai vencer. Ele vai ser derrotado pelo verdadeiro Cristo, tá? Então aqui é o segundo pensamento e é a primeira parte aqui dessa mensagem sobre Apocalipse capítulo 6, a visão dos cavaleiros. Segunda parte do vídeo, segundo cavaleiro. E depois surge um cavaleiro com uma grande espada montada em um cavalo vermelho. Ele tem poder para tirar a paz e fazer com que as pessoas matem umas às outras. Apocalipse, capítulo 6, versículo 3 e versículo 4. Cavaleiro vermelho, o mistério. Qual é o mistério por trás do cavaleiro vermelho? Esse cavaleiro que ele vai simplesmente tirar a paz dessa terra. Qual é a oposição da paz? Qual é o contrário da paz? Guerras, aflições, conflitos, né? Então isso nos leva direto ao que o próprio Jesus, ele vai falar também sobre esse cavaleiro de uma maneira indireta. Quando Jesus ele foi questionado a respeito de quando tudo isso aconteceria, ele falou: haveria guerras e rumores de guerras. Você ia ver as nações, seria reino contra reino, nação contra nação. Então ali Jesus em Mateus 24 vai dar uma posição mais detalhada sobre a atividade desse cavaleiro vermelho sobre essa terra. Muitas nações, como nunca vista antes na história, vão entrar em conflito armado, e haverá guerra na face da terra, e as nações pelejarão, e as nações lutarão umas contra as outras com as mais mortais armas possíveis, né? Armas letais, armas altamente letais, como nunca antes houve em toda a história. Então tudo isso se enquadra na passagem do cavalo vermelho. Quando ele chegar nessa terra, haverá repentina destruição, guerras vão estourar, né? Você vai ouvir muitas guerras. Jesus falou: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas que ainda não seria o fim. Ainda não haveria chegado no objetivo, apenas um cumprimento, né? Ali apenas um cumprimento da palavra de Deus. Continuando aqui o nosso estudo, nós vamos agora para a terceira parte, né? O terceiro cavaleiro. O terceiro cavaleiro montado em um cavalo preto e tem uma balança na mão. Quando aparece, uma voz diz: o preço da comida nesse tempo. Apocalipse capítulo 6, versículo 5 e versículo 6, né? Então aqui é profetizada uma época que as pessoas morrerão de fome, né? Haverá muita fome na face da terra. As pessoas vão tentar produzir na terra. A terra não vai produzir mais nada. Vai ser tirado toda a substância da terra. Aquelas pessoas que são acostumadas a cultivar a terra, o homem da roça, o homem do campo, eles também padecerão, porque a terra não produzirá. Então o preço da comida vai lá para cima e muitas pessoas não vão ter acesso à alimentação. Muitas pessoas não vão ter acesso a esse recurso tão essencial para a vida humana na terra. Então, quando o cavalo preto aparecer na face da terra, haverá fome, né? Haverá um tempo de escassez, né? Com certeza a terra ali vai ficar seca e as pessoas não vão mais conseguir produzir coisa nenhuma por causa da escassez, por causa da fome, né? Então tudo aquilo ali é um cumprimento da palavra de Deus, que fala que o cavalo preto, na hora que ele se manifestar, muitas pessoas padecerão. Então é necessário abrirmos os olhos para o que a palavra de Deus fala a respeito dessas coisas. Vamos agora, meus amados e queridos irmãos, para a quarta parte desse vídeo. Quarta parte desse vídeo, que também é um estudo, né? É um estudo bíblico sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, encontrado em Apocalipse a partir do capítulo 6. O quarto cavaleiro, muita atenção para o quarto cavaleiro. O quarto cavalo é amarelo, o seu cavaleiro chama-se Morte, e o Hades e o inferno o segue de perto. Apocalipse capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 8. O amarelo do cavalo é normalmente associado à morte,
porque se parece com a cor de um cadáver. Então, meus queridos, aqui é um ato simbólico da morte. Aqui está simbolizando a própria morte. Não vai haver outra alternativa para a humanidade, para a raça humana, né? Não vai ter outro escape, ninguém vai conseguir escapar, porque muitos morrerão quando acontecer as guerras, né? Quando os países começarem a lutar uns contra os outros, né? E serão reino contra reino e nação contra nação, e haverá tantas guerras ali acontecendo ao mesmo tempo, né? À mesma hora, e a terra vai deixar de produzir, né, os seus frutos. O seu resultado será a morte, né? Agora a morte prevalecerá. É o cavalo amarelo, né, que simboliza grande matança, né? Muitos morrerão, muitos sucumbirão naquele momento, muitos não suportarão. Então muitas pessoas vão começar a ver cadáveres, né? Cadáveres apodrecidos, cadáveres em estado de decomposição. Tudo isso é para que se cumpra a palavra de Deus. Tudo isso é para que se cumpra a palavra do Senhor, que diz que dentro em breve vai ser liberado esse cavalo, esse cavaleiro amarelo, que simboliza morte, né? E muitas pessoas morrerão. Muitas pessoas que hoje vivem bem, mas talvez nesse período sucumbirão, cairão, né? Porque não vão suportar as aflições, não vão suportar a tribulação, as perseguições que vão acontecer naquele período de tempo. Sobreviver na época que o quarto cavaleiro for solto, né? Quando acontecia a profecia, esta revelação na face da terra do quarto cavaleiro, do cavaleiro amarelo, vai ser uma grande tribulação na face da terra. Então é necessário que nós venhamos buscar ter conhecimento da palavra de Deus. Eu quero recapitular contigo aqui, em rápidas palavras, eu quero recapitular para você que permaneceu até o final desse vídeo. Eu quero chamar uma atenção aqui nessa visão desses quatro cavaleiros. Eu quero chamar a atenção para você. São 4 cavaleiros, né? E cada um de uma cor. Cada cavalo de uma cor, e com certeza o cavaleiro também é daquela mesma cor. Então nós vimos ali o primeiro cavaleiro. Uma linha de pensamento vai dizer que aquele cavaleiro simboliza a vinda do anticristo. E o anticristo já está dizendo, não é uma pessoa boa. Não é uma pessoa que vai fazer obras boas nessa terra, não. Ele vai vir para enganar, perseguir, meu querido. Então nós vemos ali que quando aqueles cavaleiros chegarem, quando chegar essa época onde a palavra do Senhor ela vai se tornar uma realidade para muitos, quando chegar esse tempo, né? Quando chegar essa época, vai haver uma grande tribulação, como nunca houve na face da terra. Porque se esse cavaleiro branco for o anticristo, e você lê lá em Daniel, né? Você lê lá em Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27, você vai descobrir que ele vai fazer uma obra tremenda, maligna, né? Totalmente maligna nessa terra. Não vai trazer nada de bom para nós, principalmente para nós que somos cristãos, que somos amantes da palavra de Deus, né? E o segundo cavaleiro que vai trazer a guerra, o cavaleiro vermelho, que simboliza ali grande guerra, grande aflição, grande tribulação no meio do povo de Deus. E você vai ver exatamente isso acontecer. Você vai ver rumores de guerras, você vai ver as nações entrando em conflito. E que tribulação vai ser essa? Ver todas as nações entrando em conflito à mesma hora, no mesmo tempo, na mesma época. Que tribulação é essa? E para completar, ainda vai haver tanta fome como nunca houve. Você ouve que existe hoje a fome no mundo, mas a terra ainda produz, a terra ainda é capaz de produzir, né? Mas nessa época tudo será escasso, tudo será escassez, e haverá repentina destruição. E sabe qual vai ser o resultado disso? O resultado do cavaleiro branco, o resultado do cavaleiro vermelho, né? O resultado do cavaleiro preto vai ser a chegada do cavaleiro amarelo. Como eu já te falei, que vai ser a morte, e haverá mortes repentinamente. As pessoas sucumbirão à morte. As pessoas não vão conseguir suportar, e muitos serão levados à espada, outros vão morrer de fome,
outros vão morrer na guerra, né? Muitos quantos morrerão na guerra, nos confrontos militares, porque as armas serão armas altamente letais, altamente tecnológicas. Então eu quero aqui abrir os teus olhos e a tua visão. Eu estou deixando aqui mais 2 vídeos, somente para você que quer ter mais conhecimento da palavra de Deus, somente para você que quer crescer na graça e no conhecimento. Clique em um desses 2 vídeos que eu vou te deixar aqui na tela, para que você possa se preparar para a iminente volta de Jesus e do arrebatamento da igreja.